pessoal tá chegando aí. Lembrando aí, pessoal, última semana, né, para fazer inscrição, essa aqui, não é? Isso aí. Não E quem vamos quiser perder, mexer também, é o último período. né? Não vão perder o prazo aí para se inscrever, hein? Até sexta-feira, né? 26? Isso aí. Tô bom, legal. Isabela chegando, Paulo também chegando. O Theo não estava acompanhando com a gente as outras aulas, né? Seja bem-vindo aí, Theo. Vamos para cima. Boa noite. Tudo bom? Já fez a sua inscrição, Isabela? Já fiz, tem um tempo. Tá Eu bom. só não recebi onde vai ser o lugar da prova. Eles mandam depois, quando estiver mais perto? Quando estiver mais perto, eles mandam uma comunicação com o local direitinho. Que cidade que você vai prestar? É BH. PH, né? Uhum. Eles, mais perto da prova, eles mandam. Ah, beleza. Obrigada. Tá bom? Muito bom, vamos trabalhar. A gente fica enrolando um pouquinho para ver se o pessoal vai chegando, né? Aí vamos começar aqui. À medida que o pessoal for chegando, a gente vai voltando um pouquinho e tal. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Como eu falei para vocês lá no grupo de WhatsApp, essa matéria de hoje ela é muito importante, né? Por quê? Porque ela cai bastante e ela acaba sendo base para muita coisa no módulo 2, né? Então você precisa conhecer legal, tá certo? Então, eu abri uma lousinha aqui, que eu quero trabalhar um pouco com essa lousa antes de qualquer coisa, e aí depois a gente vai para os exercícios. Fechado? Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho. Lembrando, né, pessoal, eu volto a dizer isso, já tenho falado isso, mas assim, assistir essas aulas aqui online, essas aulas ao vivo, elas são para dar um ânimo aí para a gente, né? Elas são para a gente resolver exercício juntos, tá? Para vocês tirarem dúvida, mas não substitui as aulas gravadas. Então é importante que vocês assistam as aulas gravadas, porque nas aulas gravadas eu acabo tratando com mais calma alguns assuntos, né? Então assistam as aulas gravadas também, não vem só para aula ao vivo, tá? As gravadas são importantes também. Tudo bom. E aí, Mariana, fez inscrição já, não? Não ainda. Até sexta, hein? Mas coloquei até quinta para eu definir se eu vou fazer modular ou a completa. Ah, então tá bom. Beleza. Vamos lá. A gente vai conversar aqui, então. Primeira coisa que eu vou começar falando com vocês é a relação risco-retorno, que foi amplamente estudada por um cara chamado Markowitz, né? Harry Markowitz. Então, essa relação risco-retorno, ela diz o seguinte, ela diz que se você pegar um gráfico no qual você coloque aqui o risco e você coloque aqui o retorno, né? E aí, vamos medir o risco pelo que a gente chama de volatilidade, tá certo? E o que é a volatilidade? Estatisticamente falando, ela é um cálculo de desvio padrão. Você vai precisar calcular desvio padrão na sua prova? Não, tá? Não tem caído mais isso no CFP, mas você tem que saber que essa volatilidade foi o desvio padrão calculado de uma determinada ação, por exemplo. Então, olha só, você imagina que a gente tem aqui ao longo do tempo, tá? Isso aqui é tempo, tá? Então, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, aqui é 0%, aqui é 1%, aqui é menos 1%, tá? Então, imagina que você tem uma ação que ela vai assim, ela tem uma determinada volatilidade. Aí você tem uma outra que ela vai assim, ela tem uma volatilidade maior, ela tem, portanto, um risco maior, um desvio padrão maior. E aí, na HP é fácil fazer esse cálculo do desvio padrão, tá? O pessoal usa lá, normalmente, os sistemas de risco, tal, e calcula o desvio padrão. Então, cada ação, ela vai ter um retorno e um risco. E o que as finanças neoclássicas propuseram é que uma maior volatilidade, como é esse papel aqui, que sobe mais e cai mais, ela encerra um risco maior para o acionista.
eu já aviso vocês que isso não é um consenso, tá? Não é que seja necessariamente assim, todo mundo concorde. Tem gente que diz o seguinte: se eu não for olhar o meu retorno todo dia, né? Se para mim não importa ficar olhando o retorno todo dia, eu olho o retorno, sei lá, a cada 6 meses, para ver se a posição está indo bem ou não. Na verdade, esse ruído aí no meio do tempo, para mim, não é importante. Mas o importante para nós é que as finanças neoclássicas, elas qualificam essa volatilidade como risco, tá certo? E aí o que vai acontecer? Normalmente, a gente coloca, né, Markowitz começou, depois se continuou, você coloca os papéis nesse gráfico de risco e retorno. Então, você tem um retorno esperado e você tem um risco do papel. Esse aqui, por exemplo, é o ativo A, tá certo? Aí eu vou ter o ativo B. O ativo B, ele tem um retorno esperado e ele tem um risco. Então, normalmente, tá certo? Quando eu tenho um risco mais alto, um desvio padrão maior daquele ativo, eu tendo a ter um retorno esperado ou exigido maior, né? Então, esse é um ponto bastante importante e que acaba, de alguma forma, regendo tudo que a gente vai ver aqui, tá certo? Muito bom. Então, chega o Markowitz, né? Começa a fazer esse treco, e aí ele começa a juntar vários papéis, e ele percebe o seguinte, que à medida que eu tenho, por exemplo, esse único papel A aqui, eu vou ter um risco e retorno. Quando eu junto o papel A com o papel B, acontece de eu chegar numa carteira que tem um retorno esperado no meio do caminho e tem um risco menor. Porque a gente pensaria o seguinte, se o retorno esperado está aqui no meio do caminho, se eu puser metade do papel A e metade do papel B, o risco também deveria estar aqui na metade do caminho, né? Risco aqui, sei lá, imagina que aqui é um risco de 20, aqui é um de 30. Eu esperaria um risco de 25, né? Porque eu estou montando uma carteira com metade do papel A e metade do papel B. Para retorno funciona, se o retorno esperado aqui era 15% e aqui era 11%, se eu puser metade de cada um, o retorno esperado vai ser 13, tá certo. Agora, o risco não vem aqui no 25. O risco, se bobear, aí a gente precisaria de mais informações, né? Mas se bobear, vem abaixo de 20. Então, você monta vou chamar de carteira aqui, vou chamar de portfólio, você monta um treco chamado P, que é metade do ativo B e metade do ativo A, que ele tem um risco menor do que os ativos isoladamente, tá certo? Então, esse é um ponto muito importante. Então, aí o que o Markowitz vai fazendo? Ele vai colocando proporções diferentes e ele descobre um negócio chamado fronteira eficiente. O que é a fronteira eficiente, então? É quando você junta vários ativos, eu fiz com 2, né? Mas você pode ir juntando vários ativos e você vai reduzindo o risco, você vai caminhando para cá, para o lado esquerdo. Percebeu? E aí já tem um conceito que você precisa lembrar muito bem para a prova, que é o conceito de correlação. Tá certo? Correlação. Por quê? A sua eficiência em reduzir esse risco, a seta que eu estou escrevendo aqui, essa eficiência em reduzir o risco, ela é maior quanto mais baixa for a correlação entre os ativos. Então, lembra, a correlação ela pode ir de -1 até +1, tá certo? 0 ao meio do caminho. Uma correlação de +1 é assim, eu tenho o ativo B, eu coloco mais do ativo B, porque ele é igualzinho, tá certo? Correlação 1. Estou diversificando alguma coisa? Não estou diversificando nada. Então, é muito pouco eficiente. Na verdade, correlação de +1, você colocar um ativo de correlação +1 é nada eficiente, você não está diversificando. Mas se você coloca ativos com correlação abaixo de +1, você já está diversificando, você já está reduzindo o seu risco. Aqui você está reduzindo pouquinho. Se você colocar um ativo com correlação meio, você está reduzindo legal já. Se você colocar um ativo com correlação 0, você está reduzindo bastante o seu risco. E o que é correlação 0? Você tem, por exemplo, uma carteira de ações. Aí você compra título público indexado a Selic, né? Tesouro Selic. Isso é correlação 0. Quer dizer, a bolsa flutua e você continua ganhando Selic normal naquele título.
Quer dizer, ele nem liga para o que está acontecendo na bolsa, correlação zero. Já é uma diversificação legal, tá certo? Ou então eu consigo, por exemplo, colocar ativos dolarizados aqui. A correlação do dólar em relação à bolsa é menos meio. Então, normalmente, quando a bolsa sobe, o dólar cai e vice-versa, tá certo? Aqui ficou meio estranho, mas é menos, tá? Menos meio. E aqui eu estou diversificando para caramba. Então, lembra do seguinte, você colocou um ativo de correlação abaixo de 1, você já está reduzindo esse risco, já está conseguindo reduzir, tá certo? Quanto menor for a correlação, quanto mais tendendo a menos 1 for a correlação, mais forte é essa redução que me faz vir para cá, tá certo? E aí, pessoal, essa parte aqui, deixa eu apagar aqui um negócio. A parte de cima que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama de fronteira eficiente, tá certo? Essa é a minha fronteira eficiente. Legal? Então, Markowitz fez essa grande contribuição, né? É uma zona isso aqui, eu vou dar uma melhorada. A grande contribuição dele foi descobrir que existe essa diversificação, existe um treco chamado fronteira eficiente. Legal? E aí vem um outro negócio, né? Que é chamado de Capital Market Line, né? E aí, muito depois, não tão depois, vai um pouco depois do trabalho de Markowitz, que é o seguinte, que é o fato de que eu tenho uma carteira de mercado aqui, tá certo? Se eu pegar um ativo livre de risco, isso aqui é uma reta, tá? E juntar minha carteira de mercado, quanto que é a carteira de mercado? A carteira de mercado é um índice de mercado bem diversificado, por exemplo, o Ibovespa, né? Tudo bem, você pode discutir se ele é bem diversificado, se ele é um bom índice, não é, mas enfim, tá lá. Quando você junta isso com o retorno livre de risco, tá? Que aqui no Brasil o retorno livre de risco ele é um pouquinho alto, né? Mas o normal é que fosse uma reta assim, melhorzinha, né? Eu vou até redesenhar ela. Vocês veem, né? Que ainda bem que eu trabalho com finanças, porque se eu trabalhasse com desenho, nossa, eu tava morrendo de fome. Aqui. Então, olha só. Ficou melhor agora. Então, sei lá, você tem uma taxa livre de risco, que é a taxa Selic. Quando você junta no Ibovespa, isso é o que a gente chama de, essa linha aqui é o que a gente chama de Capital Market Line, tá certo? Capital Market Line. E o que ela quer dizer? É uma linha, portanto, né? Deixa eu fazer mais limpinho aqui. É uma linha que te diz o seguinte, essa taxa livre de risco, tá certo? Aqui é a carteira de mercado, aqui passa a fronteira eficiente, tá certo? Aqui você vai ter a Capital Market Line, beleza? Então, imagina, a taxa livre de risco. Vamos imaginar que a Selic esteja a 10%. Olha só, quando eu invisto em taxa Selic, qual é a volatilidade que eu tenho? Qual é o risco que eu tenho? Isso aqui é desvio padrão, tá? Volatilidade ou desvio padrão. Qual que é o desvio padrão quando eu invisto na taxa livre de risco, em Tesouro Selic? Fala para mim. Perfeito, é isso que você pensou. É isso aí, boa. É zero, né? É zero, tá? Por quê? Porque não varia. Você vai ganhar todo dia a taxa Selic, tá certo? É zero. Então é taxa livre de risco. Quando eu tenho a carteira de mercado, eu tenho aqui o retorno esperado de mercado, né? O retorno esperado para o índice Bovespa. Legal? E aí, olha que interessante. À medida, então, que eu vou colocando um percentual maior em ações, então imagina, 100% da minha carteira pode estar em Tesouro Selic. Aí o risco é zero. Mas eu quero melhorar o meu retorno. Aí eu vou aumentando a quantidade da carteira. Aqui é 10% em ações, aqui é 20% em ações, assim vai. Até que chega uma hora que eu ponho tudo 100% em índice Bovespa. Aí eu vou estar aqui. Retorno esperado maior, só que também um desvio padrão, que é o desvio padrão do índice Bovespa, que é mais ou menos na casa de uns 20% ao ano, para você ter uma ideia. Perceberam? Então, isso é a Capital Market Line. Beleza? E aí tem uma coisa muito importante que a gente precisa saber, que é,
Todas as carteiras aqui é 10% renda fixa, 90% variável. Aqui é 20% renda fixa, 80% variável. Desculpa. Aqui é 80%, 90% renda fixa, 10% variável. Aqui é 80% renda fixa, tá bem perto do RF. 20% renda variável. Aqui é 70% renda fixa, 30%. Tá vendo? É isso aí. Todas essas carteiras têm o mesmo índice de Sharpe, tá certo? O índice de Sharpe é igual na CML, tá certo? Na Capital Market Line. Aí você vai me perguntar, mas professor, o que é o índice de Sharpe? Né? O índice de Sharpe é uma medida que diz o seguinte, que o retorno esperado de uma carteira menos a taxa livre de risco dividido pelo risco da carteira, né, pelo desvio padrão dessa carteira, é o índice de Sharpe. Então, se você parar para pensar, faz todo sentido, né? Porque olha só, um RI que está aqui, tá certo? Um RI que está aqui. Ele é mais alto que o RF, então é esse pedaço aqui, tá certo? E também ele vai ter uma volatilidade maior, aqui, ó, que vai estar aqui, tá certo? Então, se eu dividir esta diferença por isso aqui, vai ser igual se eu pegar uma carteira aqui e dividir esta diferença por esse tanto aqui. São todas carteiras eficientes do ponto de vista de Capital Market Line. Tá? Então, isso é uma coisa que vocês vão ver que vai cair muito nos exercícios. Você precisa lembrar que o índice de Sharpe de todas as carteiras que estão na Capital Market Line é o mesmo, ele é igual. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Tá, você deve estar se perguntando, tá, mas como isso se materializa em termos de exercício que eu vou encontrar lá na prova? Vamos lá, então, para os nossos exercícios, que com o que a gente viu, a gente já consegue abordar os primeiros. Professor, rapidinho. Pode falar. Então, a carteira ótima é a carteira que está encontrando, né, na fronteira eficiente com a Capital Market Line, não é isso? Então, olha só. Depende de qual carteira a gente estiver falando. Para Markowitz, você tem uma fronteira eficiente, tá vendo? Uma fronteira. Se é uma fronteira eficiente, qualquer carteira aqui era ótima, tá certo? Aí vem Sharpe e diz o seguinte, o Markowitz, as pessoas, elas diversificam um pouco em renda fixa e um pouco em renda variável. A carteira mais diversificada que eu posso ter é a de mercado, tá certo? Então, a minha carteira ótima, ela vai depender do nível de risco que o investidor quiser assumir. Se é um cara mais conservador, vai estar mais perto da renda fixa. Se é um cara mais arriscado, vai estar mais perto da renda variável. Todas estas carteiras são carteiras ótimas. Entretanto, para diferentes perfis de risco. Tá bom? Tá bom, obrigada. Desde que ela esteja acima da linha, ela é ok, né? Isso, ela é uma carteira ótima, tá? Muito bom. Então, vamos lá, dá uma olhadinha aqui comigo. O ativo A, ele tem retorno de 8%, com desvio padrão de 5%. O que eu recomendo para vocês? Desenhe essa poçonhoca, tá? Então, vem aqui, ó. Faz o desenho, entende o que está acontecendo para não ter erro. Então, olha só, ativo A tem retorno de 8%, tá certo? Beleza. Com desvio padrão de 5%. Então, ativo A, ele está aqui. Se já falou que é desvio padrão versus retorno, você já sabe que esse cara vai falar de Capital Market Line. Porque se tiver desvio padrão aqui no eixo X, é Capital Market Line, é CML. Tá? Então, já falou que é 8/5 ativo A. Legal? Um mercado com taxa livre de risco de 6%. Então, olha só, desenha, pessoal. Nunca vou cansar de falar. 6% é a minha taxa livre de risco. É uma RF, tá certo? Então, está aqui a minha taxa livre de risco. Qual seria o retorno esperado por um ativo de risco 3%, tá certo?
nesse mesmo mercado, considerando-se que ambos estão na fronteira eficiente. Tá? Você vai ver fronteira ótima, você vai ouvir carteira ótima e você vai ouvir fronteira eficiente. Tá? Então, é normal essa mistura de nomenclaturas. Então, lembra que o que é a carteira ótima, a Capital Market Line? É isso aqui, tá certo? Ele poderia estar falando que estão na Capital Market Line, em vez de falar fronteira eficiente. Na verdade, até seria mais exato, mas a Planejar várias vezes já chamou a Capital Market Line de fronteira eficiente. Então, não se aveste, tá? Tá certo igual. Então, olha só, 6 com 8, e a pergunta é qual é o retorno para um ativo de risco 3%? Galera, aqui é 5. O que ele está perguntando é risco 3%. Estão vendo? Qual que vai ser o retorno? Pergunto para você, vai ser menor ou maior que 6%? Pode falar, sem medo. Se errar, a gente dá risada junto. Maior que 6. Maior ou menor que 8? Menor. Menor. Menor que 8. Então, vai estar entre 6 e 8, ó, não é? Então, essa A aqui já não serve, ó, não é? Essa B aqui já não serve, concorda comigo? Sim. Vai ser ou AC ou AD. Legal? E aí eu preciso saber quanto é que vai ser. É só usar o índice de Sharpe, né? Por quê? Porque o índice de Sharpe em cima da Capital Market Line, ele é igual. E eu tenho todos os dados do ativo A. Então, qual que é o índice de Sharpe do ativo A? O retorno, essa fórmula está na prova do índice de Sharpe, você não precisa memorizar. Mas com o tempo você vai fazendo exercício, já vem na cabeça, tá? É o retorno menos o retorno do ativo livre de risco dividido pela volatilidade, desvio padrão daquele ativo. Então, olha só, como é que vai ser aqui? 8%, que é o A, né? 8% menos 6 dividido pelo risco. O risco é quanto? É 5. Beleza? Legal? 8 menos 6 dá 2. 2 dividido por 5 vai dar isso aqui 0,4, não é isso? Isso, 0,4. Isso. 0,4. Então, o índice de Sharpe é 0,4. O índice de Sharpe de todas as carteiras que estão na Capital Market Line é 0,4. Isso que é importante a gente ter em mente. Então, você já falou que essa carteira está na Capital Market Line, qual que é o retorno, qual que é qual que é o retorno, sabendo que o risco é 3 e o índice de Sharpe é 0,4. Então, vamos lá. ISX, que é o que a gente está procurando, né? Carteira X, né? Vamos chamar essa aqui de carteira X. Legal? A gente já sabe que esse índice de Sharpe é 0,4 e o índice de Sharpe, ele é o retorno do ativo, que é o que a gente está procurando, é o RI, né? Menos os 6%, que é o ativo livre de risco, dividido pelo risco de 3%. Tá certo? Então, é essa equação aqui que eu vou ter que resolver. 0,4 é igual a RI menos 6 dividido por 3. Tá certo? Bom, não sei se você lembra como é que faz isso aqui, né? Multiplica em cruz a bagaça, tá certo? Então, 3% vezes o 0,4 vai dar 1,2, né? 0,12, né? 0. Tô pensando aqui. Vamos fazer do jeito mais claro possível, né? Então, olha só. Ei, caramba. – 1,2%, tá certo? É igual a RI menos 6%. Beleza? Bom, então, para chegar no 1,2, quanto tem que ser o RI? Você tira 6 e chega no 1,2. O RI tem que ser 7,2%. Beleza? 7,2%. Então, esse 3 aqui de risco faz com que o retorno exigido seja 7,2.
Alternativa C, é essa que você vai marcar. Beleza? Tranquilo? Então, a grande chave desse exercício era lembrar que tem que estar tudo na Capital Market Line, porque é fronteira eficiente, e na Capital Market Line, os índices de Sharpe são iguaizinhos. Você tem que lembrar disso. Fechou? Muito bom. Dá uma olhada nessa 2 aqui. Considere os ativos abaixo citados e as afirmações, né? O que você vai fazer? Você vai desenhar. Desenha, pessoal, não tem jeito, né? Questão de Capital Market Line, você vai desenhar. Como é que eu sei que é de Capital Market Line? É porque está falando em desvio padrão, tá vendo? Desvio padrão. Legal? Então, vamos desenhar. Está falando em desvios padrões de 3, 4 e 5%. 3, 4 e 5%. Beleza? Então, já coloca lá. E está falando que o ativo A, 6,4 de retorno com 3 de desvio padrão, né? Então, você vai ter, ó, 6,4 com 3. Esse aqui é o ativo A. Aí você vai ter o ativo B com 7% de retorno e 4 de desvio padrão. Então, vai estar um pouquinho acima. Esse é o B. Aqui é 7%. E o ativo C, 8 com 5. Então, um pouquinho acima. 8 com 5. E aí tem um bonzão lá, que é um ativo D, né, que é 8,5, tá certo? Meio fora de escala aqui, mas não tem problema, tá certo? 8,5, tá vendo? Bom, por que é importante você desenhar? Porque a gente já vê algumas coisas bem interessantes aqui. Por exemplo, que sentido faria eu investir no ativo C se eu poderia investir no ativo D, tá certo? A não ser que tivesse algum lance de diversificação, se a correlação for negativa e tal, mas só pelo risco e retorno batendo o olho, um domina o outro, né? O D domina o C, perceberam? Agora, olha só, então vamos lá. O ativo A e o C são equivalentes na visão de um investidor racional. Pessoal, o investidor racional vai maximizar índice de Sharpe, tá certo? Por quê? Porque pensa no que é o índice de Sharpe. Retorno do ativo menos a taxa livre de risco dividido pela volatilidade, tá? Se eu tenho o retorno de um ativo que é 10, eu tenho o livre de risco que é 5, e eu tenho uma volatilidade de 5. Vamos fazer essa conta juntos, tá? Estou só pensando alto aqui. 10 menos 5 dá 5, divido por 5 dá 1. Sabe o que quer dizer esse índice de Sharpe? Que para cada ponto de risco que eu coloco na minha carteira, eu agrego 1% de retorno. Coloquei 5 pontos de risco, eu puxei o retorno livre de risco para 10, de 5 para 10. Então, eu coloquei 5 pontos de volatilidade, o retorno cresceu 5 pontos. Isso é o índice de Sharpe. É quanto que eu turbino de rentabilidade na minha carteira para cada ponto de risco que eu coloco nessa carteira. Estão me entendendo? Por isso que o investidor racional, ele vai pensar o seguinte, eu quero aquela carteira que cada ponto de risco que eu puser aqui, eu dou uma bombada maior no meu retorno. Então, você sempre vai calcular o índice de Sharpe para fazer essas comparações, tá certo? Então, vamos aqui calcular esse índice de Sharpe para a gente ver o que está certo e o que está errado aqui. Então, o ativo A e o C são equivalentes. Vamos lembrar como que é o A. O A é assim, ó, ele é 6,4, não é? 6,4%, tá certo? A taxa livre de risco é 4, certo? É 4. Então, ele tem um prêmio de 2,4 além da taxa livre de risco, ele paga 2,4 a mais que a taxa livre de risco, mas para pagar isso, ele correu 3 pontos de risco. Correu 3 pontos de risco. Então, é 2,4 sobre 3. Legal? O índice de Sharpe. Então, você vem aqui, 2,4, Enter, 3, divide, você vai ver que é 0,80. O que é esse 0,80? Para cada ponto de risco que eu corro, eu aumento em 0,80 o retorno da carteira. Essa é a eficiência desse ativo A.
E aí está dizendo que a comparação é com o ativo C. O ativo C, galera, é o seguinte, ele é 8% de retorno, estão vendo aqui, ó, ativo C, 8% de retorno, menos 4, então ele tem um prêmio de 4 em relação à taxa livre de risco, dividido por um risco de 5, né? Muito bom. 0,80 também. 0,80, ó que beleza. Então é isso mesmo, tá certinho. O A e o C são equivalentes na visão de um investidor racional. O ativo C não deveria ser considerado para a montagem de uma carteira. E aí? Correto, né? Porque o D tem o mesmo risco e o retorno maior. Exatamente. Você tem uma questão de dominância aqui, tá? 3. O ativo com melhor relação risco-retorno é o ativo D. Será que é o ativo D? Bom, a gente sabe que o índice de Sharpe do A e do C é 0,80, tá certo? E do B, quanto é que vai ser? Meio de cabeça a gente já vai aprendendo a fazer, ó. 7 menos 4 tem um prêmio de 3, né? Tá certo? O desvio padrão é 4, então vai dar 3 dividido por 4. 3 dividido por 4 é 0,75, tá certo? Então, o B ele é meio fraquinho se comparado com o A e com o C, já ficou para trás. Agora, a gente precisa ver o retorno do índice de Sharpe do D. O D é 8,5, não é? Olha só. 8,5 menos 4 dá 4,5. O risco dele é 5. 4,5 dividido por 5 dá 0,9, não dá? Dá 0,9. Então, ele tem o maior índice de Sharpe, tá certo? Então, tá correto. Tem o maior índice de Sharpe. Ok. Dada a taxa livre de risco de 4%, quais são verdadeiras? Não tem alternativa, né? A alternativa aqui teria que ser 1,3, tá certo? Não, a 2 não é verdadeira, não? Ah, 2 é verdade. Considerando que ela tenha mesmo índice Sharp do A, por exemplo, não seria, ela também não estaria na linha? E aí Qual? ela não teria que Desculpa? ser considerada? A 2? A carteira 2? Ela vai ser considerada, né? Ela está com o mesmo índice Sharp, por exemplo, da A, né? Se elas são equivalentes, não, ela não poderia não ser considerada para montagem de uma carteira, né? Não é essa? Não, mas é que aqui a comparação, olha só, na afirmação 2, o ativo C, né? O ativo C não deveria ser considerado na montagem da carteira, certo? Por quê? Porque ele tem o mesmo risco, só que ele tem retorno menor. Tá certo? Então tem uma dominância aqui. Então, mas você pode dizer, mas tudo bem, mas tem diferença de Sharpe entre os outros também. Mas aqui eu posso ter, por exemplo, um cliente que quer menos risco, então ele topa um retorno menor. Aqui não, tá no mesmo nível de risco, só que o D domina o C. Tá certo? Então é por isso que essa aqui está correta. Aqui eu tinha posto um errado, não sei por quê. Está correto, então 1, 2 e 3, alternativa B. Beleza? Pessoal, ficou claro a Capital Market Line, como é que funciona? Então tá bom. Um fundo de investimento possui índice de Sharpe igual ao da carteira de mercado. Então vamos lá. Olha, um fundo de investimento, tá certo? Possui índice de Sharpe igual ao da carteira de mercado, tá certo? Essa é a carteira de mercado, ok? E volatilidade de 30%, ok? Sabendo que a carteira de mercado possui um risco de 20% ao ano, sabendo que a carteira de mercado possui um risco de 20% ao ano e retorno esperado de 12, então peraí que eu fiz besteira aqui, né? Tem que olhar direito. Olha só. Carteira de mercado, ela tem uma volatilidade de 20. O que está dizendo é que o fundo de investimento possui índice de Sharpe igual à da carteira de mercado, então esse é o fundo, só que ele tem uma vol de 30,
Tá vendo? Bom, pessoal, o que isso quer dizer? Essa informação nos leva a quê? O fato de que possuem um índice de Sharpe igual a da carteira de mercado. Os dois estão na CML, né? Isso. Carteira de mercado, por definição, ela sempre está na CML. Agora, o fundo não, mas aqui ele está, porque o enunciado diz que é o mesmo índice de Sharpe, tá certo? Então, por isso que é importante você ter esse conhecimento. Taxa livre de risco é 6, qual é o retorno esperado para o fundo de investimento? Aí fica mais tranquilo, né? Primeira coisa que eu preciso saber, qual é o índice de Sharpe do fundo de investimento? Agora, para saber isso, eu preciso saber o índice de Sharpe da carteira de mercado, né? Porque é o mesmo da carteira de mercado, mas qual que é? Então, o índice de Sharpe da carteira de mercado, ele vai ser o retorno da carteira de mercado, tá certo? E o retorno esperado, né? A carteira de mercado possui um retorno esperado de 12, então é 12%, menos a taxa livre de risco de 6, legal? Dividido pela vol da carteira de mercado, né? Pelo risco da carteira de mercado, que é 20%, tá certo? 12 menos 6 dá 6, eu preciso dividir por 20. Opa. 0,3. Então, índice de Sharpe aqui é 0,3. Beleza? Bom, carteira, o fundo de investimento também vai ter índice de Sharpe de 0,3. Então, vai ser o fundo 0,3 vai ser igual ao retorno dele, que eu estou procurando, né? Retorno do fundo, menos o retorno livre de risco, que é 6%, dividido pela vol de 30. Beleza? Tranquilo? Então, tá bom. Então, olha só, isso aqui vai dar 9%, né? Multiplicando aqui em cruz, tá certo? É igual a RI menos 6%. Esse RI, então, vai ser 15%. Fechado? 15% ao ano. Que aí 15 menos 6 dá os 9 aqui. Você vai lá e marca 15%. Muito bom. Segundo, bom, aqui eu já vou precisar de um outro conceito, que é o conceito da Security Market Line, porque até agora a gente falou da Capital Market Line. Depois que você entendeu a Capital Market Line, vai ser bem fácil entender a Security Market Line, porque a Security Market Line, ela diz o seguinte, na verdade, o Markowitz, o que importa não é o risco total de um ativo. Na verdade, o que importa é o risco que ele traz para a carteira. E, portanto, é o beta que ele tem quando eu comparo com o mercado. Isso quer dizer o seguinte, eu diversifico bem a minha carteira quando eu trago ações que têm um beta muito baixo, um beta de meio, um beta de 0,2, um beta de 0,1. Se tivesse beta negativo, melhor ainda, mas é muito raro achar ações com beta negativo. Então, você vai ter exatamente a mesma coisa, você vai ter aqui a carteira de mercado, opa. Aí você vai ter a taxa livre de risco, tá certo? E agora você vai ter a junção disso aqui, só que isso chama Security Market Line, tá certo? Então, é a comparação dos retornos, né? Isso aqui são retornos, tá certo? Com o beta, e não mais com o desvio padrão. Esse beta, pessoal, é o que a gente chama de risco sistemático. Risco sistemático. Né? O que é o risco sistemático? É aquele risco que eu não consigo diversificar. Então, por exemplo, um papel que tem beta de 1,5, quer dizer que quando a bolsa sobe, ele aumenta 1,5. Quando a bolsa cai, ele cai 1,5. Então, é o risco sistemático dele. É o risco que não está ligado às suas características como negócio, como empresa, ao risco específico da empresa, mas está ligado ao fato de como esse papel oscila quando a bolsa sobe ou quando a bolsa cai. Tá certo? Então, aí que a gente vai ter essa chamada Security Market Line. E olha que interessante, qual que é o beta de uma LFT, de um Tesouro Selic? É 0. O beta é 0, não tem risco sistemático.
Bolsa sobe, o Tesouro Selic está paradinho, não sobe nem cai. Tá certo? Então, ele vai estar lá no zero. Qual que é o beta da carteira de mercado? Isso, é 1. Então, aqui é fixo. Olha que interessante. Na Capital Market Line, eu não tinha um negócio fixo, desvio padrão da carteira de mercado, não era fixo. Aqui é fixo, porque a referência é a carteira de mercado. Então, vai ser 1. E aí, o que os caras perceberam? Que essa reta aqui, ela era descrita pelo CAPM, pelo Capital Pricing Model. Então, é o CAPM que faz isso aqui. Então, na verdade, a SML, pelo fato de ser o CAPM, é o retorno, eu quero que você guarde essa nomenclatura, tá? É o retorno, a minha luzinha ela acaba antes, que saco. É o retorno exigido, pessoal, exigido pelo mercado. O CAPM é uma forma de eu mensurar quanto que o investidor exige de retorno naquele papel, porque ele possui um determinado beta, ele possui um determinado risco. Tá certo? Ô, professor, e o retorno lá na CML não é retorno... É retorno o quê? Ele é retorno exigido também, mas acaba não aparecendo muito aquele conceito na CML. Então, eu estou enfatizando muito aqui para vocês na SML, porque a gente vai confrontar isso com tá acima ou tá abaixo da SML, que nunca aparece na Capital Market Line, esse conceito, mas na SML aparece. Tá bom? Então, olha só, gente, o que o Sharpe fez, né? Vem um cara aí, que é o William Sharpe, e ele constrói o CAPM. E ele diz o seguinte, e essa fórmula está lá na sua prova, tá? O retorno exigido de uma ação é a taxa livre de risco, que é isso aqui, mais o beta RM menos RF, que nada mais é, então, do que vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho um RM, vamos até fazer um exemplo aqui para a gente ficar bem claro. Imagina que o RF, 6%, o RM, 10%. O que é o prêmio de mercado? É essa diferença. É quanto o investidor exige, tá certo? Para não investir em renda fixa, investir na carteira de mercado, que é renda variável. Isso é o prêmio de mercado, é o RM, só que é RM menos o RF, essa diferença aqui, tá certo? Beleza? E aí o que acontece? Quanto maior for o beta do papel, mais ele vai exigir de retorno. Então, o beta é o único fatorzinho que é do papel. Tudo o resto é mercado, é RF, mas o beta não, o beta é do papel. Então, se eu tiver um papel de beta 1,5, o retorno exigido vem aqui para cima. Quer ver? Vai ficar 6% mais 1,5 vezes 10 menos 6, tá certo? Estou só substituindo aqui, pessoal. E aí, olha só, isso aqui vai dar 6% mais 1,5 vezes 10 menos 6 é 4, tá certo? Se eu pegar 4% e multiplicar por 1,5 dá 6. 6 mais 6 vai dar 12. Então, o CAPM diz que para um papel de beta 1,5, você vai ter que entregar 12% ao ano de retorno. Então, o retorno exigido se torna maior. Legal? O CAPM, então, mostra para a gente qual é o retorno exigido. Aí, aparece um enunciado que diz o seguinte, para um papel de beta 1,5, esse mercado está estimando, vou mudar a cor aqui, ó. Esse mercado está estimando um retorno de 15%. Você deveria comprar esse papel? Vou ficar parado. Para um beta de 1,5? É. Sim, porque se o retorno de mercado for 10, eu fiz a conta para 1,5, o mínimo seria 12. Então, se ele entrega 15, eu compro. Exatamente. Então, essa é a comparação. O CAPM te dá o retorno exigido. Você acabou de falar, Marcela, o retorno exigido é 12 para beta 1,5.
Pô, o mercado acha que vai ter 15 de retorno no papel para comprar. E olha só, se eu for posicionar esse 15, eu vou posicionar ele aqui, concorda comigo? Porque o beta é 1,5, tá? O beta é 1,5, só que o retorno que está sendo esperado é 15. Concorda que ele está acima da SML? O pessoal também fala, às vezes, à esquerda da SML, né? Porque a SML deitada, ele está à esquerda aqui, entendeu? Então, quando está acima da SML, ou à esquerda da SML, eu deveria comprar o papel, eu deveria fazer o investimento, porque o retorno esperado é maior que o retorno exigido. O exigido a gente calculou, deu 12. O esperado é 15. Tá certo? Tá bom, entendi, Felipe. O exigido vem do CAPM e o esperado vem de onde? Vem do mercado. O mercado faz análise fundamentalista, vê se a empresa está vendendo mais, está vendendo menos, tá certo? E quanto que espera que vai chegar aquele preço-alvo da ação. Beleza. Vamos trabalhar aqui nos exercícios? Que aí fica mais... Ô, professor, Opa. na SML a gente usa índice de treino? Por ser Usa, exatamente. É o mesmo raciocínio da CML, só que olha só, o que a gente está fazendo na prática, né? A gente está pegando o retorno RI, né? Você está pegando RI menos o RF e dividindo por beta, né? É isso que você está fazendo. Então, é como se fosse o trainer. Mas eu não vou abordar com profundidade hoje, eu vou abordar na quarta-feira. A aplicação maior das medidas de mensuração não vai ser com trainer, vai ser com um negócio que se chama alfa de Jensen, tá? Então, você acaba utilizando o CAPM para calcular o alfa de Jensen, que a gente usa muito no mercado para avaliar fundo de ações, e a gente, na prova, o pessoal acaba cobrando bastante também. Tá, então não é para eu confundir que em cima da SML o índice de treino é igual, não, né? Não tem nada disso, não, né? Deixa eu pensar. Não me lembro de terem cobrado algo assim, né? Mas vamos pensar, pensa aqui comigo. Se eu tiver em qualquer ponto aqui, tá certo? O RI é o retorno do ativo. Se eu fizer RI menos RF, o que eu vou ter? Eu vou ter o retorno desse prêmio do retorno. Ah, não. RRF. Ah, sim, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. O que acontece? Todas as carteiras que estiverem em cima da SML, elas vão ter o mesmo índice de Traynor, igualzinho ao índice de Sharpe, tá? Não vai mudar, não. Vamos lá. Agora dá para a gente fazer esse 4 aqui. Segundo o analista Romerito, a ação Medo 3, cotada hoje a R$ 25,00, chegará ao final do ano cotada a 28. Interessante. Nesse período também é previsto um dividend yield de 6%. Então você vai ter, além do ganho de capital no papel, um dividend yield. E aí, ele está me dando uma série de dados aqui que vão me possibilitar calcular o CAPM e, portanto, o retorno exigido. Estão me entendendo? Então, o confronto aqui vai ser retorno esperado versus o quê? Retorno exigido. Tá certo? Quando que eu compro um papel? Quando o retorno esperado for maior que o retorno exigido. Se o retorno esperado estiver menor que o retorno exigido, aí você não vai comprar. Beleza? Muito bom. Uma outra pergunta. A gente está falando aqui em Capital Market Line ou em Security Market Line? Security. Por quê? Porque ele está comparando com o beta. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Então, você viu o beta da ação aqui, não tem nenhuma pegadinha, é Security Market Line. Então, esse Capital Market Line nem vai entrar no jogo, você já sabe que é Security Market Line. Tá certo? Vamos ver qual que é o retorno exigido aqui do papel? Então, olha só. Retorno exigido. Como é que vai ser? Eu poderia até desenhar, né? Eu acho que acaba elucidando aí para a gente. Tá dizendo o seguinte.
O beta da ação é 1,3. A carteira de mercado está sempre aqui no 1. O beta é 1,3, tá certo? Então, um pouco maior que a minha carteira de mercado. Então, esse retorno exigido, ele vai ter que estar aqui, né, pessoal? Vai ter que estar maior que o retorno da carteira de mercado, tá certo? A taxa livre de risco, ela é 11. Ela é 11. O prêmio de mercado está sendo dito que é 5. Então, tem um prêmio aqui de 5 que diz que para o cara investir em ações na carteira de mercado, ele exige quanto? 16. Estão comigo? Porque o prêmio de mercado é 5. Então, o meu retorno aqui exigido tem que ser maior que 16, né? Porque a carteira tem beta superior ao beta 1 de mercado. Então, vamos lá. Retorno exigido vai ser taxa livre de risco, 11, mais beta de 1,3, né? Ele já deu para mim aqui o prêmio de mercado de 5%, facilitou a minha conta, tá certo? 1,3 vezes 5% dá 6,5, mais 11 dá 17,5% ao ano, tá certo? Pessoal, isso aqui é exigido, eu te mato se você achar que é o esperado, esse é o exigido. CAPM, ele sempre fala qual que é o exigido, 17,5. Fechou? E qual que é o esperado? Bom, fica mais fácil aqui, né? Vai lá, coloca o 25 no PV, né? Menos 25 no PV, coloca 28 no FV, tá certo? Põe 1 como N e chama, 1 é o N, e chama a taxa. Vamos ver. 25 é o meu PV, 28 é o meu FV, 1 é o N, chama a taxa. 12%. Então, é 12% de ganho de capital, né, mais 6% de dividend yield, que vai me dar 18%. Tá certo? Pô, mas você pode aí, ô careca sem vergonha, sair somando 12 com 6? Eu posso, sabe por que que eu posso? Porque ele não me falou se foi no começo, no final do período. Por exemplo, se foi no começo do período que eu recebi isso, aí o certo seria eu compor a taxa. Se foi no final, o certo seria eu somar. Como não foi dito nada, o CAPM é um modelo aditivo, a gente fez aqui por adição, a gente faz aqui por adição também, tá certo? Bom, retorno, qual que é maior, o retorno esperado ou o exigido? Esperado. Esperado. Então, perceberam que, esse exigido aqui é 17,5, tá? Calculei aqui. Então, ele está no 17,5. Esse ponto é 17,5. Então, a Security Market Line, ela sai da taxa livre de risco, passa para cá e vem para cá. Só que o esperado, ele está um pouquinho acima, ele está nos 18. Então, ele está acima da Security Market Line. Percebeu? Dá 18, dá um pouquinho mais aqui, ó, 18. Então, recomenda a compra, pois está acima da Security Market Line, alternativa A. Fechado? Beleza? Questão número 5. A respeito da Capital Market Line e da Security Market Line, podemos afirmar. Aqui é com vocês, né? Depois do que a gente conversou, acho que dá para vocês fazerem. Vamos lá, o que vocês acham? Letra B. A Security Market Line é a adição do ativo do livre de risco ao conceito da fronteira eficiente. Todo mundo concorda? Ah, não, errei, né? É CML, desculpa. D. Essa aqui seria a CML, é isso aí. É. A A diz o seguinte, vamos uma por uma. Enquanto a Capital Market Line utiliza a beta, não. Capital Market Line é desvio padrão, então isso aqui não. A adição do ativo livre de risco é a CML, né? Você pega a fronteira eficiente, põe o ativo livre de risco,
da CML, não a SML. Mas é bom errar aqui, viu? Porque essa erra aqui você não erra na prova. A CML tem ligação com o modelo CAPM? Não. Quem tem é a SML, né? Por causa do beta. Os ativos acima da SML são considerados subvalorizados e podem ser comprados. Está mais barato. O retorno esperado é maior, então ele está subvalorizado. Se o retorno esperado de algo é maior do que o exigido, é porque ele está vendido barato, está subvalorizado. Então, essa aí que você tem que marcar, alternativa D. 6. Em um mercado em crise, em cenário de total aversão ao risco, a tendência é que a Security Market Line, em comparação com o mercado normal, tenha... Putz, essa aqui dá um nó na nossa cabeça, né? Essa é aquela que você fica xingando a planejar, desgraçados, fica pondo essas coisas aí que a gente não sabe. Então, vamos pensar aqui no que é a Security Market Line. Taxa livre de risco, beta igual a 0. Carteira de mercado, beta igual a quanto? 1. Perfeito. Junta esses dois pontos, você tem a Security Market Line. Legal? Isso aqui é o que, gente? Isso aqui que eu vou pintar. Prêmio pelo risco. Prêmio de risco. Se está em crise, o prêmio é maior, né? Exato. Então, o que vai acontecer aqui? No momento em que você tem uma total aversão ao risco, o investidor, para deixar a renda fixa e ir para a renda variável, para deixar o livre de risco, a gente acaba falando renda fixa como sinônimo de livre de risco. Eu sei que precisa tomar um pouco de cuidado, mas aqui a gente vai estar falando como sinônimo, tá? A gente sabe que nem toda renda fixa é livre de risco. Mas para ele deixar o título público livre de risco e vir para cá, ele vai exigir um retorno maior, tá certo? Então, o que vai acontecer? A carteira M, ela vem para cá. Ou seja, o beta não muda. A carteira de mercado, por definição, tem beta igual a 1. Mas para correr esse beta de 1, o investidor exige um retorno maior. Então, a minha SML linha, né? Um momento depois, ela ganha uma inclinação maior. Tá certo? Então, aumentou a aversão a risco, você tem um aumento Inclinação. do retorno exigido do mercado e, portanto, uma inclinação maior. Por isso que essa matéria não dá para decorar, você precisa entender o que está acontecendo. Tá? Tudo bem, gente? Ficou claro? Beleza. 7. Em um cenário de corte de juros básicos na economia, qual o movimento esperado para a Security Market Line sem que outros eventos ocorram? Então, olha só, vamos fazer de novo a Security Market Line. Vocês vão ficar careca de fazer isso aqui, ó lá. RF, carteira de mercado, beta 1, beta 0. Não é? É assim, tá certo? Aí, o que você está tendo? Um cenário de corte de juros básicos. Para onde está indo o RF? Deixa eu mudar a cor aqui novamente. Está vindo para cá, não está? Sim. Não, falou que mais nada aconteceu. Então, a aversão ao risco não mudou. O prêmio não mudou. Tá certo? Então, quando esse RF cai, ele traz consigo uma queda do RM, da carteira de mercado. Por quê? Porque não mudou o prêmio, tá certo? A aversão ao risco é a mesma. Então, você tem um deslocamento integral para baixo. Né? É isso que vai acontecer. E é por isso, pessoal, que quando a taxa de juros está caindo, as ações começam a subir. E quando a taxa de juros está subindo, o mercado acionário sofre, tá certo? Porque o retorno exigido na queda de juros, né? O retorno exigido vai sendo menor, então o pessoal fica disposto a pagar mais caro na ação. E aí a ação aumenta de preço, beleza? Então, deslocamento integral para baixo, alternativa B. Considere uma ação que tenha retorno esperado de 15%,
e beta de 1,4. Bom, vocês sabem, né? Eu vou ficar desenhando aqui. E eu quero que vocês façam isso também. Então, olha só. RF, mercado. Mercado é 1. Essa ação é 1,4. Já sei que a sem vergonha vai estar aqui. Tá certo? Porque o beta é 1,4. Retorno esperado é 15? Boa. Então, já sei que é 15. Dado que o retorno esperado do mercado é 12, tá vendo? Tudo fecha aqui, 12. Taxa livre de risco é 8. Taxa livre de risco é 8. Podemos afirmar que essa ação está... E aí? Abaixo, né? Das SML. Então, para saber isso, eu vou ter que calcular o retorno exigido, né? Uhum. Porque aqui foi 13,60. dito retorno esperado. Então, Isso, deu o mercado espera que vai subir 15. O retorno exigido deu quanto? Você já fez, Isabela? É isso? 13,60. Uhum. 13,60. Muito rápida, mano. Eu tô pensando aqui no enunciado, ela tá fazendo as contas já. É isso aí. Então, você fez certo. 13,60. Por quê? Porque se eu pegar a SML, ela vai estar aqui, ó. Isso aqui é 13,60. Tá vendo? Então, o retorno exigido do ativo A, ele é 13,60. Mas o retorno esperado está no 15. Então, não é? Então, você vê que está acima da SML. E por que eu sei que é SML? Porque está falando do beta, né? Só para deixar completo aqui o exercício, vamos fazer. Taxa livre de risco é 8 mais 1,4, que é o beta. O prêmio vai ser 12 menos 8, tá? Então, vai ser 8% mais 1,4 vezes 4%, tá certo? Muito bom. Isso aqui vai dar 8% mais... É 5,6 aqui? Isso. 5,6%. 13,6% ao ano, que é o retorno exigido. Se a APM cospe para mim o retorno exigido. Tá certo? Aí o esperado está 15, opa, está acima da linha, então eu vou investir. Felipe, a Oi? gente pode considerar, nesse exercício anterior, a gente pode considerar também que a SML sempre ela vai estar abaixo do beta do retorno esperado, como uma forma até Abaixo de do entender. beta? Sim, porque, veja, ela passa abaixo do beta, porque o beta aí é maior do que o retorno, o beta aí é maior do que o retorno de mercado, do que o beta de mercado, perdão. Tá vendo aí? Não, mas o cara poderia ter dito que a carteira tem beta de 0,5. Ah, entendi. Então, a SML também poderia passar ali com beta menor A do que o SML, mercado. ó, ela sai daqui e ela vai cobrindo todas esses betas até lá, até o infinito, na verdade, né? Então, o que acontece? Eu poderia, que por coincidência, a gente fez 2 exercícios com beta acima de 1, mas poderia ter falado, ó, o beta é 0,5 e o retorno esperado é 15. Aí você não ia ter nem o que pensar, né? Porque com beta 0,5 você saberia que é um retorno menor do que o do mercado exigido, né? E aí o retorno esperado está 15, está bem acima disso tudo, tá? Mas pode ter qualquer caso aí, não dá para pegar. Nesse caso, não vai comprar, né? Porque deu 13,6 e ele espera 15, não é isso? Eu volto a pergunta para vocês, vai ou não vai comprar? Nesse compra, porque o retorno 13. esperado do mercado é 15, mas o exigido que é Isso. 13. Então lembra, o CAPM me falou que você deve exigir 13,6 de retorno. O retorno esperado é 15, tá melhor que 13,6, então compra. Tá bom? Está acima da SML, ou seja, o retorno esperado é mais alto que o retorno exigido, é para comprar. A empresa X tem um beta de 0,8, enquanto a empresa Y possui um retorno esperado de 15. Então,
Olha o quebra-cabeça, né? Vamos fazer aqui. Você tem aqui beta de 1, a carteira de mercado. Aqui é RF. Beta é 0. E aí veio alguém falando de um beta de 0,8. E é uma empresa chamada empresa X. Se o beta é 0,8, eu sei que o retorno ele vai estar mais ou menos aqui, tá vendo? Porque a Security Market Line, ela passa aqui, ó, tá vendo? Então, a Security Market Line, ela está aqui. Então, o retorno exigido para essa carteira de beta 0,8 vai ser mais ou menos aqui. Beleza? Muito bem. Aí diz que a empresa Y possui um retorno esperado de 15. Mas cuidado, né? Porque está falando que é um retorno esperado de 15. Deixa eu ver se eu só não errei na terminologia do enunciado. A taxa livre de risco é 6, beleza. E o retorno do mercado é 12, beleza. Então, esse prêmio ele é 6, tá vendo? Essa diferença ela é 6%. Legal? Muito bom. O retorno esperado da empresa X e o beta da empresa Y serão, respectivamente, né? Você vê, pessoal, aqui, desculpa, peço desculpas aqui. Aqui é o retorno exigido, tá? E aqui também é o retorno exigido. Quando eu postar lá, eu já posto corrigido para vocês, tá? Em ambos os casos, retorno exigido, ok? Então, o que está dizendo? A empresa Y, ela possui um retorno exigido de 15%. Já dá para saber onde é que vai estar essa empresa Y? Ela tem beta maior ou menor que 1? Maior. Maior, né? Porque o retorno exigido dela é maior que 12, né? Então, se vai ser uns 15, como está dito aqui, ela vai ter que estar aqui, beleza? Está dizendo que o retorno exigido dela é de 15%. Taxa livre de risco é 6 e o retorno do mercado é 12, isso já colocamos. O retorno exigido da empresa X e o beta da Y são respectivamente, então a gente precisa achar os dados que estão faltando, né? E a gente vai utilizar o CAPM para isso. Legal? Então, vamos começar fazendo para a empresa X, que a gente tem o beta e é só achar o retorno, fica mais fácil, né? Então, o retorno exigido da empresa X vai ser a taxa livre de risco. Taxa livre de risco é 6%, mais o beta dela, que é 0,8, vezes 12%, que é o retorno de mercado, menos 6%, que é a taxa livre de risco. Beleza? Isso aqui vai dar 6%, 6 vezes 0,8 vai dar 4,8, né? 6% mais 4,8, 10,8%. Beleza? Então, já corta e já corta. Ou vai ser a alternativa A, ou vai ser a alternativa D. Beleza? Como tanto a A quanto a D, elas têm um beta acima de 1, não dá para a gente só bater o olho e saber. A gente tem que fazer o cálculo, tá certo? Então, vamos pensar aqui do ponto de vista da carteira Y. O valor exigido, né, o retorno exigido da carteira Y vai ter que ser o ativo livre de risco, que é 6%, né, mais o beta, né, que eu não sei quanto que é, ok, vezes 6%. Por que 6%? Eu já estou colocando o prêmio aqui, tá? 12 menos 6, a gente já viu que é 6. Legal? Bom, então, aqui foi dito que é 15%. Tá vendo? 15%. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já vou fazer uma pequena manipulação dizendo que beta vezes 6%, então estou passando isso para o lado esquerdo, né? Beta vezes 6% é igual a esse valor esperado de 15 menos este 6% aqui. Beleza?
Muito bom. Aí é só fazer 15 menos 6, que dá 9%, divide por 6%, a gente vai ter um beta de 1,5. Legal? Marca lá o beta de 1,5 e já era. Tudo bem? Vocês viram como, quando você coloca no gráfico, você entende exatamente o que está acontecendo? Então, procurem colocar no gráfico. Eu trouxe aqui questões que não são fáceis, tá? Essas são de um nível de dificuldade que vocês vão encontrar na prova, não vai encontrar mais difícil que isso. Eu não tenho visto cair mais difícil que isso. Então, treinando bem essas questões, vocês não vão ter dificuldade lá na prova, não. Dá uma olhada nessa aqui, olha só. Uma ação está negociada a R$10. Estima-se que ela pagará dividendos no valor de R$1 e que o preço se manterá nesse valor no próximo período, tá certo? Então, qual que vai ser o retorno dessa ação? Qual que é o retorno esperado pelo mercado? Vai ter ganho de capital? Não, ganho de capital 0%, porque vai se manter no preço, na visão do mercado. Só que vai pagar dividendos de 1. Qual que é o dividend yield? Então, 1 dividido por 10, que vai ser 10%, tá? Então, vai ter 10% de dividend yield. Então, o retorno esperado é 10%. Isso aqui é esperado. Legal? Retorno exigido vem sempre da onde? Tá conseguindo enxergar aí, pessoal? Da onde que vem retorno exigido? Não CAPM. esquece, é do CAPM. Então, agora eu preciso comparar os 10% do retorno esperado com o que vem do CAPM. Legal? E o que está dizendo lá? Está dizendo que a taxa, ó, retorno vai ser taxa livre de risco, 5, mais quanto que é o beta? 0,7 vezes taxa retorno de mercado, 11, menos a taxa livre de risco de 5, e aqui eu vou ter exatamente o retorno exigido, né? Então, 5%, olha só, 11 menos 5 dá 6, 6 vezes 7, 42, então 4,2%, 9,2%, é isso? Muito bom. Isso. Retorno esperado é 10, retorno exigido é 9,2, vale a pena. Então, comprar o ativo, pois encontra-se abaixo da SML, certo? Não. E certo, caramba, vocês não estão prestando atenção, falei besteira aqui. Comprar o ativo porque encontra-se Acima da SML. acima da SML. Isso aí. Beleza. Muito bom. Vamos lá que está acabando, pessoal. Mais 17 minutos e acaba. Imagina o seguinte cenário. Olha lá. Aí você tem aqui alguns valores aqui, manda calcular CAPM. Pô, a gente está meio careca de fazer isso, né? Vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Olha, se liga nesse lance interessante. Está dizendo que o beta é 0, tá certo? Se está dizendo que o beta é 0, não sei se você já parou para pensar nisso, mas o que é beta igual a 0? Retorno igual a livre de risco. Exato, exato. A gente ficou fazendo lá no gráfico, né? Beta 0 era o RF. Então, aqui você não precisa fazer conta nenhuma, é 15% e acabou. Ativo livre de risco, você marca lá e já era. Tá certo? 12, olha só. Considere uma ação que esteja sendo negociada em bolsa de valores por 20 no dia de hoje. E que analistas projetam que essa ação vai estar 23 daqui a 12 meses. Então, você tem um valor esperado aí de retorno, só que você tem também um dividend yield, né? Então, você vai ter que compor as duas coisas. Qual que é o retorno esperado? Ganho de capital sempre, tá? Mais dividendos. O que a gente chama de dividend yield. Certo? Dividend, não, L aqui. Dividend yield. Beleza? Quanto que é o ganho de capital? Valor presente de 20, valor futuro de 23, que vai dar 15%, né? Isso. 15%, tá certo? Mais um dividend yield de 3,4, você tem aí 18,4% de
retorno esperado. Quanto é que é o retorno exigido? Pô, vamos lá, RF, 5%, mais beta de 0,8%. Prêmio de mercado é quanto? 12 menos 5. Se estiver indo muito rápido, é que eu estou achando que vocês estão me acompanhando aqui, que a gente já fez várias vezes, mas se estiver indo muito rápido, você me pergunta, tá? 0,8 vezes 7%, que é o prêmio de mercado. Eu já estou fazendo esse 12 menos o 5, tá? Então, aí, 5% mais 8 vezes 7, 56, né? 5,6%, vai dar 10,6%. O esperado é esse. O exigido vem do CAPM, não esquece isso. Se o esperado é maior que o exigido, você compra ou não compra? Compro. Compra, porque ela está Subvalorizada. Barata. isso, subavaliada, está barata, está subavaliada, sempre assim. Comparação porque está subavaliada, alternativa B. Sobre a correlação entre ativos, analise as afirmações. Aqui é o que a gente falou mais no comecinho da nossa aula de hoje. Olha lá. 2 ativos que têm variação de preços na mesma direção têm correlação positiva. Está correto isso? Correto. Está correto. 2. 2 ativos que têm variação de preços em direção opostas têm correlação nula. Negativo. É errado, porque na verdade é correlação negativa. 2 ativos que têm variação de preços em direção opostas têm correlação negativa. Já falou que era isso, né? 2 ativos que têm variação de preços na mesma direção têm correlação negativa, a gente já viu que está errado. Então, 1 e 2 apenas, desculpa, 1 e 3 apenas estão corretas. Tá certo? Pessoal, se tiver uma pergunta do tipo assim, uma afirmação do tipo assim, né? Se eu buscar fazer diversificação de 2 ativos com correlação de 0,5, essa diversificação será eficaz? Isso é verdadeiro ou falso? É eficaz com uma correlação de 0,5? Haverá diversificação? Sim, menor que 1, né? Exato, é sim, tá? Se for 0,9, é sim. Haverá diversificação. Se for 0,8, haverá. Baixa diversificação, mas haverá. Tá certo? Se for menos 0,5, alta diversificação. Mas não esquece disso. Só não há diversificação quando a correlação é 1. Porque uma correlação 1 é assim, eu tenho vale na carteira, eu estou comprando mais vale. Porque para ter correlação 1 tem que ser o mesmo ativo. Se você compra mais do mesmo ativo, você não está diversificando nada, mas só nesse caso. Mas se for mais que 1 também não há, né? Não há diversificação. Se for maior que 1 também. Não existe correlação maior que 1. Não existe correlação maior que 1, tá? Ah, é verdade, verdade. É sempre de menos 1 até mais 1, só nesse intervalo aqui. 14. O investidor possui o ativo A em seu portfólio e está em dúvida se deve comprar os ativos B ou C. Considerando que a principal intenção do investidor seja diminuir o risco total da sua carteira, ele deverá escolher o ativo. Olha só, ele já tem o A, e aí ele está olhando o B e o C. O que ele deveria fazer? Vamos olhar. Alternativa A. Colocar o B, pois tem correlação positiva. Então, olha só, ele tem o A. Aí, se ele colocar o B, o que a gente vai ver? 0,7 de correlação. É interessante colocar o B porque tem correlação positiva, sendo que o C tem correlação negativa? Não, melhor é o C, né? Melhor é o C. Então, é o C, mas é o C porque ele tem correlação negativa. Negativa. Não porque ele tem desvio padrão menor, tá certo? Porque o que impacta a carteira não é o desvio padrão individual do ativo, mas a correlação do ativo em relação à carteira. Como a carteira só tem o ativo A, é a correlação desse ativo com o ativo A, que é a carteira nesse momento. Tudo bem? Então, alternativa D.
Essa aqui eu acho que é a derradeira. Olha só. Considere a seguinte informação com respeito ao coeficiente de correlação entre os ativos A, B e C. Então, isso aqui é correlação, tá, pessoal? A com A tem que ser 1. Aí você tem que A com B é 0,90. Então, o ativo B é muito parecido com o ativo A. A com C é 0,50. Então, o C é bem diferentinho aí do A, né? Para o mercado de ações, 0,50 é uma correlação bem baixa. Tá? Interessante. E B com C, que faltou a gente olhar, né? Se você olhar aqui, B com C, você vai ver que tem uma correlação muito alta de 1. Por algum motivo, o ativo A com o C tem correlação baixa, mas B com C tem correlação alta. Buscando montar uma carteira com diversificação como prioridade, o consultor deve indicar o quê? Letra A. Letra A, né? A com C, pois quanto menor a correlação, mais diversificada é a carteira de investimentos. Tá certo? Então, você vê que essa segunda parte ficou bem facinha, né? Foi mais para a gente lembrar do conceito de correlação. E eu digo para vocês o seguinte, né? Quanto mais baixa é a correlação, mais forte é essa puxada na fronteira eficiente aqui. Mais forte essa puxada para cá, tá certo? Então, por isso que acaba sendo interessante, né? Você tinha, por exemplo, uma carteira que estava aqui, você vai colocando outros ativos, né? A carteira que estava aqui, sei lá, você vai colocando outros ativos, você vai puxando esse risco para cá. Isso sempre com um desvio padrão aqui, e aqui no caso seria a Capital Market Line, porque tem desvio padrão. Tá certo? Muito bom, gente. Dúvidas? Meio pesadinha essa aula, né? Essa aula aqui, ela, principalmente a primeira parte, ela é meio pesadinha, mas ela é importantíssima, tá? Então, vocês vão ver que agora na quarta-feira eu vou trazer uns 2 ou 3 exercícios relembrando esses conceitos, e aí eu vou entrar na avaliação de performance de fundos usando Sharpe, Trainor, Alpha de Jensen, e a gente vai falar bastante também de rebalanceamento de carteira, Constant Mix, CPPI, tá? Que tem caído, até questão quantitativa com CPPI, que não caía antes, né? E estratégia buy and hold. E aí a gente fecha essa parte de teoria de carteiras, que tem sido aí uns 30%, 35% do módulo 2, né? Então, se você estiver bem afiado nessa parte, você dá um passo muito, muito forte, muito grande aí para matar o módulo 2. Beleza? Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, estudando no módulo 2, eu não achei, eu espero que não tenha no CFP, mas aqueles cálculos de retorno médio da carteira, que tem que usar aquela fórmula gigante, que tem o peso, que geralmente eram uma questão assim que eu via bastante para CEA. Cai isso? Eu não sei. Aquela não, cai a de valor esperado. Mas aquela que você tem que calcular o desvio padrão com 3 ativos, que punha aquela fórmula imensa, não faz, sei lá, acho que uns 3 anos que não cai, né? E se eu vou até checar agora que você me perguntou, mas acho que a gente até tirou do material, porque na última atualização eles tiraram do programa. Mas tem uma outra que cai, essa você precisa saber, que é a de valor esperado, né? Na próxima aula eu vou fazer uma delas. Então você tem os cenários, tem que calcular o valor esperado do retorno, né, da carteira, e você tem que calcular também o desvio padrão da carteira de acordo com os cenários. Ela é meio chatinha também, mas bem menos chata do que aquela que você estava falando. Tá bom, legal. Obrigada. Nada. Beleza, então, galera. Boa noite aí para vocês. Não perde o pique aí, que vocês puderem, termina essa parte de teoria de carteiras até quarta para a gente arrematar, tá bom? Beleza. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.